Rapaziada, resenha Flu na área, antes daquele like, se inscreve, participa, comenta, compartilha. E é isso aí. Amanhã acabou a data FIFA, o Brasil passou vergonha, perdendo do Uruguai. Acho que o Diniz tem mais é que largar essa seleção de merda aí, só focar no Fluminense, mas amanhã a gente volta ao Maracanã, enfrenta o Corinthians, embora a cabeça já tá voltada aí pro dia 4, final da Libertadores, mas tem alguns compromissos do brasileiro a serem cumpridos. E um deles é contra o Corinthians, um grande jogo, jogo especial. Principalmente para mim, o primeiro jogo que eu fui no estádio foi um Fluminense e Corinthians em 84. O Fluminense ganhou por 1-0, por 2-0, aliás, né? Assis e Tato. E graças a isso eu me tornei tricolor. Então a gente vai falar aqui de jogadores que defenderam as duas equipes. O mais famoso deles é esse aqui, né? O Rivelino. Rivelino, o reizinho do parque. Depois que o Corinthians perdeu a final para o Palmeiras em 74, ele foi achincalhado pela torcida. O Francisco Horta, em uma manobra muito interessante, muito inteligente, conseguiu trazer sem dinheiro nenhum. E ele não foi pago com cheque sem fundo. Isso está no livro do Nelson Mota, sobre a máquina tricolor. E o Rivelino acabou vindo para o Fluminense, onde jogou aí, fez 57 gols, 156 jogos. E finalmente no Flu, ele sentiu o gosto de ser campeão. Foi duas vezes campeão carioca. Pouca gente sabe, mas o atacante Washington jogou no Corinthians. Teve uma passagem apagada pelo Corinthians antes de ir para o Atlético Paranaense e antes de vir para o Fluminense, onde, ao lado do Assis, ele fez uma grande dupla, o casal 20. O Washington ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca 3 pelo Fluminense, marcou época aí como um dos maiores atacantes da história do clube. O Washington, se jogasse hoje, era novo da seleção fácil, hein? Vendo quem estava jogando ontem, Gabriel Jesus e Charles, o Washington seria titular fácil. Outro que fez uma trajetória contrária, primeiro Fluminense, depois Corinthians, foi esse camarada aqui, ó. Paulinho Carioca. Paulinho, que era reserva do Tato, era a cria da base, ficou conhecido principalmente quando em 85 ele entrou e fez o gol do Tri de falta contra o Bangu. Jogou também no Corinthians, onde ele foi campeão paulista. Ele é o primeiro aqui que está agachado embaixo do Dida. Ele foi campeão paulista de 88. Inclusive, ele que deu o chute pro gol, que o Viola aproveitou e fez o gol de carrinho. Não teve muito sucesso pelo Corinthians. Paulinho Carioca que depois rodou, até voltou ao Fluminense, mas já com passagem apagada. Era uma estrela que não explodiu. Xodó da Fiel, Tupanzinho, ficou marcado por ter feito o gol do título do Corinthians em 90. Era uma espécie de talismã. Sempre que entrava, mudava o jogo, fazia gols. A torcida do Corinthians tem bastante carinho pelo Tupanzinho. Ele era uma das estrelas aí do time do Fluminense de 97. O time que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, que contava também com o Idemar, com o Paulo Roberto e com o Nélio. O Panzinho não deixou saudades no Fluminense, não. Outro jogador que fez essa trajetória, Corinthians depois Fluminense, foi esse camarada aqui, ó, Ronaldo Soares Giovanelli. Para muitos, um dos maiores goleiros da história do Corinthians, hein? A briga é boa com o Cássio, com o Gilmar, mas o Ronaldo marcou história, né? Estreou contra o São Paulo, defendendo o pênalti do Dario Pereira. Era muito bom goleiro. Goleiro que era também polêmico, foi várias vezes expulso. Acho que é o goleiro que mais tem expulsão na história. Ele foi um dos reforços do Fluminense aí. Em 98 ele chegou para jogar a segunda divisão. Jogou poucos jogos, se não me engano, dois. Tomou um frango contra o Juventus numa partida disputada aqui em Osasco, gol do Luizão. E aí, sua trajetória foi encurtada no Fluminense. Outro que fez esse caminho foi esse jogador aqui, ó, Aguinaldo. Aguinaldo que surgiu no Vitória, fazendo muitos gols, ele era do Banco Excel. O Banco Excel trouxe ele para o Corinthians, ele ficou meio apagado. O Corinthians tinha tudo, Donizete e Mirandinha na época. Ele veio para o Fluminense, onde brilhou um pouquinho mais, né? Mas lá ele conheceu a noite e passou a ser chamado de Agnite. Agnite fez bastante gols, se não me engano, foram 38 gols em 2 anos pelo Fluminense. Mas também não deixou saudade, não. De Jair, meu campo revelado pelo Botafogo também, estilo clássico, bom passe, batia bem na bola. Teve três passagens pelo Fluminense, a mais marcante é de 91 a 95, onde ele era o maestro do time que ganhou o Carioca no Centenário. De Jair teve uma passagem apagada aí pelo Corinthians, em 2001, se eu não me engano, também pouco acrescentou. Roger, Roger Flores, também é uma outra promessa que nunca explodiu. Apareceu bem aí em 98, 90, tentou salvar o Fluminense do rebaixamento para a terceira, não conseguiu, era muito jovem.
fez os dois gols na final da terceira divisão contra o Náutico. Era chamado de Maradoninha, fez boas partidas, chegou à seleção, mas no Fluminense nunca explodiu. Chegou ao Corinthians aí, através da Hicks Mills, não é da Hicks Mills, agora através do Kia, Jorabichian. Em 2005 vinha fazendo um bom brasileiro até quebrar a perna. Em 2006 já ficou, ficou conhecido como o cara que botou o Passarela para fora do Corinthians ao errar de propósito um pênalti contra o Figueirense. Agora a gente vai falar de um cara, para ver um dos maiores erros da história do Fluminense, Emerson Sheik. Emerson Sheik chegou ao Fluminense durante o Brasileiro de 2010 e fez gol em quase todos os jogos que jogou. Teve muitas lesões, é verdade, mas sempre que teve em campo fazia gol. Inclusive o gol do título foi dele. Devido a uma brincadeira num ônibus, dizem que vários jogadores cantaram um funk que exaltava todas as torcidas, foi mandado embora e brilhou com a camisa do Corinthians. Emerson Sheik no Corinthians ele ganhou tudo. Podia ter ficado no Flu e podia ter gerenciado melhor essa crise e ele podia ter brilhado um pouco mais no Fluminense. Mas o Sheik ganhou o Brasileiro de 2010, foi pro Corinthians, ganhou o Brasileiro, Libertadores, Mundial, outro brasileiro, Paulista. É um grande nome na história do Corinthians e está marcado na história do Fluminense também, sim, senhor. E para encerrar, esse camarada aqui, ó. Eu gostava do futebol dele, Richard. Richard fez o gol que evitou a queda do Fluminense contra o América Mineiro. E o Fluminense não marcava 8 jogos. Richard foi lá de cabeça e fez o gol. Richard que chegou no Fluminense do Atibaia, se profissionalizou tarde, acho que com 21 anos, era caminhoneiro. Tem um futebol aí aceitável. Acabou indo pro Corinthians, onde não jogou nada também. Richard que infelizmente acabou se envolvendo aí com a máfia das apostas e está suspenso. Espero que ele pague esse castigo e que retome a carreira. Rapaziada, é isso aí. Dá aquele comentário, dá like e a gente volta numa próxima oportunidade.